Primeiro, ele perdeu a eleição, o que é algo muito significativo. Foi o único cara que perdeu uma reeleição. Segundo, ele está com a saúde debilitada e ele está velho. Então, ele próprio, assim, daqui a alguns anos ele vai passar enquanto figura política. E não vai demorar muito. Não vai demorar 10 anos, vai demorar 15 anos. Não vai. Isso não vai acontecer. Terceira coisa, esse é um projeto que quando foi para a realização das suas aspirações, ele foi derrotado na realização das suas aspirações. A gente estava falando aqui antes de começar do 38ão, que faz um monte de críticas e tal. Pois é, o 38ão e uma enorme galera, assim, tipo, true believer da direita, mais a direita e tal, essas pessoas, elas eram Bolsonaro, elas acreditavam que o cara ia chegar e ia fazer tudo aquilo que ele disse. E ele não fez nada. Então, foi um projeto que, quando chegou no poder, foi sistematicamente derrotado. Sistematicamente derrotado. Então, o terceiro ponto, é um projeto que já chegou ao poder e que foi sistematicamente derrotado. Quarto ponto, é um projeto que está em franca guerra civil. A gente viu a Michele Bolsonaro falar as coisas que falou recentemente. Agora o Jair indicou o Flávio. Então você tem problemas ali na família, eles não se dão direito, a Michele não se dá bem com os filhos. Os próprios filhos entre si, eu não sei, mas eu acredito que eles disputem bastante o espólio do pai. Na direita bolsonarista, você tem gente que não é da família, mas que vem por fora, claramente querendo herdar o capital político, que é o caso do Nicolas. Então, você tem um universo que não mantém a sua unidade. Tinha uma unidade que era a unidade dada pelo Jair. Só que o Jair é um moribundo, é um homem envelhecido, com uma saúde precária, vendo o seu capital político sendo disputado violentamente por vários atores políticos e tendo agora que fazer uma manobra estranha de colocar o Flávio Bolsonaro, que é um rachador, entendeu? Um vagabundo, como o futuro presidente em nome do bolsonarismo. Então, esses 4 pontos me levam a crer que é um projeto que está morrendo. Agora, ele tem muito vigor ainda para durar vários anos, a gente vai ter dificuldades. Vai, lógico que vai, a gente sabe disso. Você acha que o Olavo fez falta para ele? Porque ele eu não imagino o Bolsonaro tomando grandes decisões e direcionando o caminho. Ele era orientado pelo Olavo, não? Mas eu acho que o Olavo prejudicou muito o bolsonarismo, essa é real. Eu acho. Eu vou ser bem taxativo quanto a isso. Eu conheço o Olavo há muito tempo. Eu acompanho a direita desde quando eu tinha 15 anos, eu tô com 37, portanto já são 22 anos. 22 anos de acompanhar a militância de direita. Então, assim, eu conheço bastidores da direita que poucas pessoas no Brasil conhecem, de fato. E eu conheço o Olavo, eu conversei com o Olavo há muitos anos atrás, na época que eu organizei o debate que ele teve com o Alexander Dugin. Fui eu e um amigo meu que organizamos esse debate. E eu tive a oportunidade de ter 3 horas de conversa com ele, falar bastante e tal. Isso que aconteceu estava muito antes, foi muito anterior à ascensão do Bolsonaro. Nem tinha Bolsonaro. Bolsonaro era um deputado de baixo clero que defendia interesses militares, setoriais e tal. E o Olavo já era a grande figura intelectual da direita. Esse status de figura intelectual ele obteve nos anos 90, portanto há muito tempo atrás. Só que o que ocorre, né? Quando veio o governo Bolsonaro, o Olavo já estava, na realidade desde 2015, com ideias políticas muito erráticas e superficiais e tolas e que não funcionavam. Então ele esperava, por exemplo, que em 2015 a gente fizesse uma revolução popular, tomasse o poder. Ele disse isso no Facebook, que nós do MBL Bahia, eu estava lá na Bahia, que a gente deveria tomar o poder do governador. Então, assim, isso, considerando o que nós tínhamos, sabe? Eu sabia o que a gente tinha. Isso era completamente insana. Então, ele entrou em várias teses que não eram aplicáveis. Ele fez um escarcéu na direita para forçar os atores políticos que estavam envolvidos no impeachment a aplicar essas teses. MBL, inclusive, foi aí que ele rompeu com o MBL. Porque até a marcha para Brasília, ele era amigo nosso e a gente era amigo dele. Havia uma relação de cordialidade. Não amigo, não era próximo, mas havia uma relação de cordialidade ali. E ele rompe, ele começa a atacar os meninos, o Kim Kataguiri, o Fernando Holliday, ele chama lá o Kim Catapiroca, Fernando Olha Odeia, ele começa a inventar uns apelidos, bate na gente pra caramba. E aí ele vem com essas ideias de revolução popular, de aplicar o Lênin na direita, não sei o quê. Umas ideias que nunca foram aplicadas, que não tinham condições materiais objetivas de serem aplicadas. E ele ficou nessa. E quando veio o governo Bolsonaro, ele passou a exercer sobre o governo Bolsonaro uma pressão muito grande.
Então ele pressionou muito os militares, ele queria que alguma coisa muito radical fosse feita pelo Bolsonaro e tal. Só que o Bolsonaro não dispunha dos meios de ação para isso. E eu acho que o Olavo criou no governo Bolsonaro muita instabilidade. Muita instabilidade. A fala dele, a voz dele ali criou uma enorme instabilidade. Bolsonaro não fez as coisas que o Olavo queria e, ao mesmo tempo, gerou uma série de impasses. O Olavo morre, o governo Bolsonaro segue. Então, eu, sinceramente, não acho que o governo Bolsonaro estaria melhor, ou se o Bolsonaro agora, que não é mais governo, teria tomado decisões melhores em função do Olavo falando no ouvido dele. Não acho.